Bom, o governo da França diz que se opõe a acordo entre União Europeia e Mercosul. Esse acordo, ele está sendo ensaiado, elaborado, vai, não vai, vem, não vem, há muito tempo, Eu me lembro que quando Helmut Kohl ainda era o chefe de governo da Alemanha e François Mitterrand, presidente da França, quando os dois começaram a elaborar a ideia de que aquilo que lá atrás foi um acordo a respeito de mercado comum de aço e carvão, depois se tornou uma união mais ampla do ponto de vista econômico, que era o embrião do que hoje conhecemos como União Europeia. E aí os tratados foram sendo elaborados no sentido de ampliar aquela aliança. Ficou claro que um bloco se formaria ali. E depois, quando se estabeleceu a União Europeia, sobretudo a partir do trabalho de Helmut Kohl e François Mitterrand, com resistência da Margaret Thatcher. A Thatcher dizia o seguinte: desta vez a Alemanha vai dominar a Europa sem dar um tiro. Ela se referia, claro, à expansão alemã no período nazista, na guerra, quando a Alemanha dominou parte importante da Europa, inclusive a própria França foi ocupada, como todos sabem, pela Alemanha. E ali, na Ilha Britânica, os alemães não puseram os pés, não é? Bombardearam, atacaram ferozmente as principais cidades, inclusive, claro, Londres. Depois, quando os aliados tomam o controle da situação, eles devolvem com bombardeios pesados sobre cidades alemãs. Dresden, por exemplo, foi fortemente atingida, né? Um massacre, assim como Berlim, capital da Alemanha, ainda a Alemanha unificada e tal. Mas a Thatcher diz que com a União Europeia a Alemanha poderia dominar a Europa sem dar um tiro, porque a economia alemã era de tal maneira superior às outras que, inevitavelmente, ela se tornaria mais do que aquela ideia de locomotiva, né? A ideia do país que carregaria a União Europeia. Mas, na opinião da Thatcher, seria o país que dominaria a Europa. Então ela sempre se opôs à participação do Reino Unido, ou seja, Inglaterra, Gales e Escócia, que estão na Ilha Britânica, e mais a Irlanda do Norte, na União Europeia. Mas o tempo passou, também o Reino Unido se integrou, agora está deixando a União Europeia por decisão da maioria de seus eleitores, né, com o Brexit. E a partir daí, sempre houve uma resistência. Por exemplo, Londres nunca aceitou o euro, manteve a libra esterlina como sua moeda, nunca aceitou se integrar ao sistema euro, né, a ter a moeda comum. Mas o fato é que quando foi elaborado por Helmut Kohl e Mitterrand e depois colocado em prática essa grande organização jurídica, esse grande consórcio que é a União Europeia, muitos países perceberam ou acharam que a tendência seria a formação de blocos, que blocos poderiam, além de ter um mercado interno, eles poderiam negociar com muito mais eficiência e força acordos comerciais internacionais. Tanto que o Bush pai, que sucedeu o Ronald Reagan, não conseguiu a reeleição, né? Quando tentou a reeleição foi derrotado pelo Bill Clinton, mas o Bush pai falava numa grande aliança econômica e política que iria do Canadá, e passando, claro, pelo Alasca, ali mais a oeste, até a Patagônia. Ou seja, as Américas se integrariam, não é? E, claro, houve muita resistência, a coisa não andou, discursos nacionalistas e anti-americanos ou anti-Estados Unidos acabaram prevalecendo, e essa ideia do Bush nunca avançou, não é? Mas
tivemos acordos que foram feitos em blocos. Caso da América do Norte, com o NAFTA, que hoje mudou de nome, né? É o acordo Estados Unidos, México, Canadá, ou, como dizem os mexicanos, México, Estados Unidos, Canadá, enfim. Mas é um acordo comercial que mexeu muito com a economia mexicana, abriu negócios no México, abriu negócios no Canadá, com capital dos Estados Unidos, mas também provocou problemas, não é? Empregos foram perdidos nos Estados Unidos. E porque muitas empresas migraram para o México, onde os salários eram muito mais baixos. E eles entenderam que era melhor produzir no México. Depois alguns saíram também do México e foram para a China, mas aí é um outro capítulo. E na América do Sul, houve, já nos tempos de Raul Alfonsín, depois da redemocratização da Argentina, e José Sarney, houve a história de formarem um bloco, que é o Mercosul, mas que nunca avançou, né? Sempre ficou na base de um frágil acordo aduaneiro, principalmente pelos problemas comerciais envolvendo a principal economia, o Brasil, e a segunda maior economia dos sócios do Mercosul, a Argentina. Houve tentativas de ampliação, houve inclusive a ideia de ampliar o Mercosul para que ele se tornasse um grande bloco sul-americano, não restrito a seus sócios fundadores, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Inclusive, todo mundo se lembra do que aconteceu no caso do Paraguai, não é? A Venezuela, por pressão do Brasil e da Argentina, a Venezuela foi convidada a entrar no Mercosul, a Bolívia também. Não havia grandes restrições à participação boliviana com Evo Morales, mas seria inicialmente uma espécie de participante espectador. Não teria votos decisivos, poderia se pronunciar, discursar, falar, se posicionar, mas não seria um sócio efetivo no primeiro momento. No caso da Venezuela, havia necessidade de aprovação, esse é o Estatuto do Mercosul, de aprovação pelos parlamentos. E o parlamento paraguaio não aceitou a inclusão da Venezuela, entendendo que a cláusula democrática do Mercosul impunha restrições a um país que claramente se tornava uma ditadura, ainda no período de Hugo Chávez, né? A coisa andou, não andou, até que houve o impeachment tocado ali rapidamente pelo parlamento paraguaio do Fernando Lugo. E aí Brasil e Argentina aproveitaram a ocasião, suspenderam o Paraguai em razão do impeachment do Lugo e impuseram a Venezuela. Mas hoje a Venezuela está suspensa, exatamente. Os governos mudaram, né? No Mercosul, veio o Macri, veio o Bolsonaro, e o Paraguai continuou mantendo sua restrição. E mesmo o Uruguai, onde havia uma possibilidade ali com o Mujica de um apoio à Venezuela, não houve, porque o Mujica, ao contrário de boa parte da esquerda sul-americana, sempre disse que o regime venezuelano havia sim se tornado uma ditadura. Ele foi um crítico, principalmente com Maduro, não com Chávez, mas depois com Maduro. O fato é que o Mercosul é um acordo mambembe, né? Ele funciona, mas não funciona. Em alguns momentos há um consenso para facilitar a circulação de produtos, em outros momentos há dificuldade, há ressentimentos. No Paraguai, por exemplo, muitos políticos demagogos aproveitam a presença de brasileiros no Paraguai para atacar esses brasileiros verbalmente, mas incitar ataques físicos a brasileiros, inclusive a fazendeiros brasileiros, produzem soja lá. E Brasil e Argentina sempre com idas e vindas, né? Com recuos, avanços, problemas, por exemplo, com as cotas argentinas para produtos brasileiros da chamada linha branca, geladeira, fogão, máquinas de lavar, etc. E, ao mesmo tempo, a Argentina muitas vezes tenta restringir, estabelecer cotas para a entrada de automóveis brasileiros no mercado argentino. De maneira geral, o Mercosul não funciona bem. Mas, paralelamente a tudo isso, sempre houve algum esforço para que União Europeia e Mercosul fizessem um acordo comercial.
eliminando tarifas, não integralmente, não em todos os setores, mas com eliminação de tarifas, etc. A União Europeia gostava da ideia, por motivos políticos. Um acordo com o Mercosul faria a Europa ter mais influência política aqui, pelo menos nos 4 países do Mercosul, e ao mesmo tempo abriria um mercado importante, principalmente o brasileiro, para produtos industriais europeus. É claro que a parte do Mercosul olhava em outra direção, olhava a Europa como um grande mercado para produtos agrícolas, não é? Porque, afinal de contas, a competitividade do Brasil, da Argentina em alguns setores da agropecuária, também do Uruguai, eles poderiam concorrer com folga contra produtores europeus. Até que houve, no ano passado, um anúncio esquisito, né? Porque chegaram a anunciar que o acordo estava selado. Mas, na verdade, não é fácil aprovar um acordo no âmbito da União Europeia, porque é preciso uma aprovação unânime. Todos os países precisam aprovar, e não apenas os governos. Então eram 28, agora 27 com a saída do Reino Unido. Todos os 27 executivos têm de aprovar, mas não só eles. Os parlamentos locais precisam aprovar. Além, claro, do parlamento e do executivo europeu, do consórcio. Então, houve uma certa precipitação quando o acordo foi anunciado como líquido e certo. Ou seja, União Europeia e Mercosul haviam chegado a um entendimento e haveria finalmente a assinatura do acordo. E advertíamos, inclusive, na época, aqui no Brasil, muita gente advertiu, muita gente. Olha, calma, não houve aprovação ainda, é preciso aprovação de cada país, de cada parlamento local, de cada governo local, e haverá resistência. Houve resistência, há resistência, principalmente dos agricultores europeus, que já sofrem com as consequências da União Europeia. Porque antes da União Europeia, você tinha em cada país, principalmente naqueles países que estabeleceram a social-democracia como modelo político socioeconômico, havia a seguinte ideia. Vejam o caso da França. Um agricultor francês, ele tem muitos subsídios. Muitos subsídios. Por exemplo, na linguagem caipira, né, ele não precisa jogar o bezerro no latão. Ou seja, se ele não elimina o bezerro, deixa que ele cresça, e inicialmente, é claro, durante alguns meses ele precisa do leite da vaca. E há um subsídio só para que ele mantenha esse bezerro vivo. Há subsídio para a produção de queijo, de manteiga, de produtos lácteos vários e também para a produção de diversos tipos de alimentos. Subsídios que partem da seguinte premissa. Se nós não subsidiarmos e lançarmos o agricultor europeu simplesmente na ferocidade do mercado, na selva que é o mercado, muitos irão sucumbir. E eles virão para a cidade. E numa social-democracia, será preciso recebê-los, atendê-los, garantir que eles tenham escola, leito hospitalar, moradia, o que inclui eletricidade, asfalto, saneamento básico, esgoto, água tratada, etc. Feitos os cálculos, sairia muito mais caro esse investimento urbano numa crescente população que migraria da zona rural para as principais cidades francesas, sairia muito mais caro do que subsidiar, do que pagar para que o sujeito fique na terra, produzindo alimento e garantindo, inclusive, dólares, euros para a França no mercado internacional, já que há produtos franceses que são tremendamente valorizados, é o caso de tipos de queijo, né? Vinho. Então é importante para a França manter esse subsídio. Portugal, produtores com aqueles campos de oliveiras, né? Para a produção de azeitonas,
que vão produzir azeites formidáveis, aceitos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, todo mundo aprecia o azeite português, o vinho português, da região do Porto, que também tem um vasto mercado. Também em Portugal a lógica foi a mesma. É melhor pagarmos para que eles fiquem na terra do que inviabilizarmos esse produtor, lançando-o neste selvagem mercado internacional. Vamos subsidiá-lo para que ele fique no campo, para que ele fique produzindo o seu queijo, o seu requeijão, a sua azeitona, o seu vinho, não é? Será muito melhor para o país, inclusive em termos comerciais, de balança comercial, e socialmente será melhor. Em vez de trazer essa gente para a cidade, inchar as cidades, sem capacidade, ou tendo de gastar muito mais dinheiro para que essa gente se acomode nas cidades, é melhor subsidiá-las, para que elas, com o subsídio, tenham tranquilidade e fiquem no campo. Não é? A União Europeia abalou isso. A União Europeia estabeleceu muitas normas. E é preciso lembrar que há muitas exigências da União Europeia que são cumpridas com facilidade na maior economia do bloco, que é a Alemanha. Mas há muitas dificuldades para que Portugal, Grécia, consigam cumprir as mesmas exigências. Então, a legislação ambiental, trabalhista, tributária, na Alemanha ela tem um impacto. Ela terá outro, claro, e tem em Portugal, na Grécia, na Polônia e até em algumas regiões da Espanha, que não tem uma economia tão forte quanto a alemã ou a francesa. Então, não desapareceu a pressão dos agricultores e nem o valor que os políticos europeus dão ao voto e ao apoio político dos agricultores europeus e de seus familiares, e ao mesmo tempo evitando o inchaço nas cidades, não é? Então, é claro que quando um acordo como esse é esboçado, embora haja interesse da Europa em jogar produtos industriais na América do Sul, principalmente no mercado brasileiro, sem tarifas que inviabilizem esses produtos, pelo contrário, eles entrarão com a qualidade de grandes empresas, marcas reconhecidas no mundo inteiro, e entrarão fartamente, sem tarifas que atrapalhem, e poderão concorrer com muito mais folga, facilidade e vantagem no mercado como o brasileiro ou mesmo o mercado argentino. Eu digo mesmo porque a Argentina está numa situação econômica trágica. E neste momento é um mercado importante, com mais de 40 milhões de pessoas, mas com um lamentável empobrecimento da sua economia e de sua gente. A Argentina, que saiu da Segunda Guerra, por exemplo, como um país rico, né, já que ela abastecia com alimentos grande parte do mercado europeu. A Europa que se reconstruía depois da Segunda Guerra Mundial. A Argentina hoje, com o populismo do Perón, com as intervenções do Perón na economia, com uma ditadura que, além de assassina, cruenta, a ditadura argentina, ela tem números tragicamente incomparáveis, né, em relação a outras ditaduras do continente, algumas bem mais longas. A da Argentina, o que ela produziu de mortos, desaparecidos, né? Mas além de sanguinária, cruenta, a ditadura argentina foi também corrupta e incompetente e afundou ainda mais a economia argentina. E depois da redemocratização, isso não se resolveu, né? Vieram governos ruins. O Alfonsín teve de sair mais cedo porque não conseguia mais lidar com uma inflação que batia em 200% ao ano. Entregou mais cedo o cargo para o Menem. O fato é que nessa história toda, a Europa sempre esteve de olho nestes mercados para produtos industriais, mas treme quando enxerga a possibilidade de produtos brasileiros, argentinos, uruguaios, obviamente, principalmente brasileiros, entrarem sem tarifas no mercado europeu e inviabilizarem, inclusive em seu mercado interno, a capacidade de concorrência do seu produtor rural.
do seu agricultor. E a Europa sempre adiou esse acordo. Neste momento, o Macron, por exemplo, o Macron é dessas figuras que chegaram ao poder com essa onda ocidental de ele não é um político. Ele veio de fora. Ele não está contaminado pelo sistema. O que é uma grande bobagem, né? Primeiro, Macron estava ligado à política, até porque trabalhou na política francesa, teve cargos no governo francês. Ele, sim, veio da política e veio também do sistema financeiro, fortemente ligado a bancos franceses. Então é claro que Macron não era o homem que veio impoluto, sem contaminações do mundo político e do mundo financeiro, mas ele conseguiu vender essa ideia num país cansado, depois de incompetências, dos rolos todos do governo Hollande, dos rolos que avançavam em termos de investigação até o período Jacques Chirac. Mas o Macron chegou e agora tem muita dificuldade para manter popularidade suficiente para uma reeleição. E mais, com a aposentadoria anunciada de Angela Merkel, Macron se insinua como o novo principal líder europeu, mas ainda não mostrou estatura política, ainda não mostrou estatura em suas ideias para ser reconhecido como aquele que irá suceder a Merkel na liderança europeia. Até porque, naturalmente, a liderança tende a ser do chefe de governo alemão. Mas como Merkel está há muito tempo no poder, seu sucessor não será automaticamente reconhecido como um grande líder. Terá de provar isso. O Macron enxergou esse espaço e falou: vou ocupá-lo. Não conseguiu ainda. E eleitoralmente preocupado, ele percebeu a necessidade de responder às pressões que são áreas de vários setores na França, mas também de seus agricultores, não é? E aí ele passa a usar a ideia de que o desmatamento no Brasil e em outros países da América do Sul, mas obviamente o Brasil é o foco, até porque a Bolívia, por exemplo, não entraria no acordo com o Mercosul. A Bolívia também está com problemas ambientais sérios. Ele diz que o desmatamento é um problema. E o Jean Castex, o primeiro-ministro, diz que o desmatamento coloca em risco a biodiversidade e o clima. E há um informe que foi levado em consideração, um informe a respeito do desmatamento e das queimadas. E o informe, segundo ele, conforta a posição da França de se opor ao projeto de acordo União Europeia-Mercosul como está. Muito bem. Fosse isso, é uma posição, pode ser discutida. Por favor, mandem uma comissão, venham ver qual é a situação. Venham ver como é a produção agrícola brasileira, a produção da pecuária brasileira, antes de emitirem juízo, não é? Venham conhecer qual é a raiz do problema, como ele pode ser evitado, como ele pode ser enfrentado, como é que vocês podem ajudar, vocês ricos europeus, para que o problema seja enfrentado, não é? Fosse isso, haveria um modo de buscar avançar na negociação. Vamos resolver o problema, queremos o acordo. Mas na verdade não é isso. A França, por acaso, questiona os seus acordos e os acordos europeus com a China? Ou a questão dos direitos humanos na China? A ditadura chinesa, que agora, além de se impor a Hong Kong, rasgando o tratado que assinou com o Reino Unido, começa a provocar Taiwan. Hoje, vocês devem ter visto imagens de exercícios militares chineses muito próximos a Taiwan. E recados diplomáticos aos Estados Unidos: não interfiram, não se metam. Isso aqui é a área nossa, né? Mais do que exercícios militares, é uma provocação que também é um treino. A China dá de barato.
que o Taiwan aceita a ideia de um país, dois sistemas, e na verdade é uma conversa mole, como se vê em Hong Kong, a própria China continental não tolera dois sistemas, será um país e um sistema depois de um tempo. Mas ela sabe que se Taiwan não aceitar voluntariamente isso, ela usará seu poderio militar para sujeitar Taiwan. Não será como Hong Kong. Taiwan tem força militar, tem equipamento militar para resistir por um tempo. Mas há um acordo com os Estados Unidos de proteção a Taiwan. Então ali, este assunto pode se tornar fonte de uma tensão ainda mais grave em relação às que já existem, são muitas, entre China e Estados Unidos. Mas a União Europeia não questiona, e não questiona inclusive os problemas ambientais da China. Basta uma imagem aérea de Pequim para saber do que estamos falando. Para saber do nível de poluição a que os cidadãos de Pequim estão sujeitos, são forçados a conviver com um ar quase irrespirável em algumas épocas do ano. Mas não parece um problema. A União Europeia não vai questionar acordos com os Estados Unidos pelo que está acontecendo na Califórnia. Mas ali são incêndios naturais. Sim, investiguemos o que é incêndio natural, o que não é, o que é problema climático, o que é incompetência para gestão de problemas climáticos e ambientais. E o Brasil tem vários problemas ambientais. Vários. Não é mera casualidade que tenhamos problemas sérios hoje na Amazônia e no Pantanal. Mas não é essa a razão, não é este o motivo para que a França se oponha ao acordo União Europeia-Mercosul. É uma questão econômica. É uma questão de proteção aos seus agricultores. E mais, é bom lembrar que esse acordo não seria necessariamente bom para o Mercosul, porque já temos um processo de desindustrialização no Mercosul. A invasão de produtos chineses, com sua capacidade de produzir muito a baixíssimo custo, já lançou na penúria muitos setores industriais da América do Sul. E o acordo comercial, na verdade, daria a produtos industriais europeus uma entrada, em alguns casos, quase franca depois de um tempo. Haveria um processo, né? Haveria uma redução paulatina de taxas e tarifas impostas a produtos importados. Mas depois de um tempo, é claro que a indústria local sofreria ainda mais. Ninguém quer reserva de mercado. Todo mundo quer acesso ao produto europeu, ao produto americano, ao produto canadense, ao produto chinês, ao produto japonês, ao que é bom. E se custa menos e é bom, ótimo, para o consumidor brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter a mesma atitude que todos esses países têm em relação a alguns setores mais sensíveis, setores-chave da economia, até na geração de empregos, para que eles não sejam inviabilizados por uma concorrência que muitas vezes na origem tem subsídios e tem dumping. Estes subsídios que os países europeus dão aos seus produtores, obviamente influenciam o preço desses produtos no mercado internacional. Que a China pratica dumping, que a China usa, inclusive, truques cambiais para que seu produto chegue mais barato ao mercado internacional, isso é dado como certo. A Organização Mundial do Comércio se manifesta, mas quando ela se manifesta contra a China diz isso é intromissão em assuntos internos. E quando ela se manifesta contra os Estados Unidos dizem isso é intromissão em assuntos internos. Então, na verdade, todo mundo gosta da OMC quando a OMC lhe é favorável. Quando é contra, todo mundo simplesmente desdenha dos argumentos e das posições da OMC. Então, não é proteção, não é reserva de mercado, mas é estabelecer alguns custos para que haja pelo menos uma concorrência justa no mercado interno. Até pelo fato de que a indústria aqui
está gerando emprego aqui. E se ela vai se tornando inviável aqui, ela não só fecha, como o seu industrial, o seu capitalista pode dizer, tá bom, eu vou produzir no Vietnã, vou produzir na China, vou produzir onde eu vou pagar menos impostos e vou mandar esses produtos para o Brasil com menos taxas. Então eu vou para a Polônia e mando produtos para o Brasil com menos taxas, como acontece no âmbito da União Europeia, o que levou, inclusive, ao ressentimento, ao desgaste e, por fim, à saída dos britânicos da União Europeia. E há movimentos semelhantes na Itália, há movimentos semelhantes na Dinamarca, na Holanda. Há muita insatisfação com a União Europeia, exatamente porque produtores locais vão sendo engolidos por vizinhos que conseguem produzir mais barato, porque a taxação em alguma coisa diferente, a mão de obra mais barata, ou a mão de obra mais vasta, enfim. Não é à toa que houve uma desindustrialização na França. Então é claro que a economia está na base dessa posição da França, que vai se repetir em outros países europeus. Mas basta a França dizer não, já que há necessidade de unanimidade para a aprovação do acordo, não é? O Brasil tem, sim, problemas ambientais. O Brasil tem, sim, um certo desleixo também nisso, não só nisso. É um campeão de desleixo em relação a vários assuntos, inclusive aos seus problemas sociais, mas também ambientais. Mas convenhamos, não é esta a causa da posição francesa. É simplesmente para proteger os seus produtores e, claro, ao fim e ao cabo, tentar garantir alguma base eleitoral para Macron.